Contando, aleluia. Amém, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra, hoje é domingo de ceia, e o meu tempo está bem escasso e eu te prometo que eu vou terminar no horário. Assim, no horário que a gente sempre termina. No horário que a gente sempre termina o culto. Nós precisamos divulgar qual é o... Não precisa divulgar qual é o horário de término do culto, né? É porque tem um horário de terminar, mas assim, Deus o sabe. Glória a Deus. Eu quero falar sobre o tema Contemple a Glória de Deus. Muitas pessoas perguntam, o que é contemplar a glória de Deus? A palavra de Deus fala que nós só podemos ser transformados se nós contemplarmos a glória de Deus. A glória de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Olha para mim, por favor. Contemplar a glória de Deus é contemplar o próprio Cristo. O próprio Cristo. Cristo é a expressão da glória de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Cristo está em nós. E a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então quer dizer que, porque Cristo está em você, a glória pode se manifestar através da sua vida. Então nós vemos aqui que a transformação na vida de qualquer ser humano não passa por tentar convencer alguém a mudar de vida. O convencimento humano e natural, ele não tem poder de mudar ninguém. A mudança, a transformação, a metamorfose, ou metamorfos, como você quiser chamar, ela acontece através da contemplação. Existe um momento em que o Senhor nos desafia a olhar para Ele. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, 2 Coríntios 3, 18, acho que vai projetar aqui, glória a Deus, já está aqui. Uma coisa que nós vamos botar aqui também, uma tela especial para projeção branca. Em breve vai estar aqui, em nome de Jesus, para poder ver melhor. 2 Coríntios 3, 18, a palavra de Deus diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, eu vou continuar, mas primeiro eu preciso checar se você entende isso. O que é rosto desvendado? Oi? Sem o quê? Sem venda, pode melhorar. Sem o véu, foram 21 dias, né? 21 dias, removendo o quê? E todos nós com o rosto desvendado. Mas o que é isso? Nós somos a igreja do véu? Existe a igreja do véu? Sim, existe. Então, a Bíblia está falando sobre esse véu natural que alguém coloca sobre a sua face para buscar a Deus? Não. Precisamos entender a Bíblia. Somos cristãos. Precisamos ter comunhão com a palavra. E o próprio Espírito revela a palavra ao nosso coração. Então nós entendemos aqui que todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho. O que está dizendo? O véu é a lei. Existem, a maior parte das igrejas dessa geração pregam a lei. O que é a lei? A lei é a antiga aliança. A lei são os mandamentos. A lei é a prática do Velho Testamento. Depois, lá de Levítico, de Êxodo, em que a lei foi dada para Moisés. É uma série de normas de código de conduta que tem a ver com o homem tentar expressar, vamos dizer assim, os seus erros através de penitência, através de tentar fazer uma coisa para ser agradável a Deus. Sendo que os servos precisam ficar atentos, senão vão derrubar todas as ceias lá. Olha só, olha para cá. É porque o meu olho, ele é terrível. Ele é terrível, ele vê tudo. Glória a Deus. Vamos lá. Então, o homem tenta se justificar, isso é a lei. O homem tenta se justificar perante Deus. Olha para cá, não distrai. Tenta justificar perante Deus os seus fatos, fazendo coisas para Deus. Então, segundo a lei, se você se comportar bem, você vai ser abençoado. Mas se você for um menino mau, você vai ser condenado. O que muitas pessoas não sabem é que a lei, ela se tornou obsoleta, ela se tornou caduca, ela não vale mais para o nosso tempo. Não estou dizendo que a lei não é palavra de Deus, não estou dizendo que a lei não é boa. A lei é boa, a lei é palavra de Deus.
Só que a lei se cumpriu em Cristo Jesus. Nós não vivemos mais debaixo de um código de conduta do que pode, o que não pode. Eu sempre uso esse exemplo. As pessoas me perguntam, pastor, qual que é o código de conduta da videira? O que pode, o que não pode, qual a roupa, qual o cabelo, qual isso? Eu sempre respondo, nós não temos criatividade. Decidimos viver a Bíblia. O que está escrito já tem muita coisa para viver. Nós não precisamos ficar inventando coisa para as pessoas serem obrigadas a fazer o que elas não querem fazer. E viver uma vida debaixo de condenação e morte, servindo a Deus. Porque Jesus, ele veio trazer vida, e vida em abundância. Então a roupa que você veste, não define quem você é, mas sim o seu coração. E se o seu coração é de Deus, a Bíblia diz que você é nova criatura. E você vai aprender com Deus, através da palavra e do Espírito, a viver uma vida que agrada ao Senhor. Você não precisa de ninguém na sua cabeça dizendo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você precisa ser cheio do Espírito. E Ele vai te guiar toda a verdade de Deus quando estamos entendendo. Diga amém. Então, quando nós contemplamos, estão entendendo com o rosto desvendado, vou parafrasear para você entender, segundo a explicação que eu te dei aqui. E todos nós, sem lei, não vivendo debaixo da lei, contemplamos o Senhor como espelho. O que é isso? Só quem não está debaixo da lei consegue contemplar o Senhor. Por quê? Porque quem está debaixo da lei se sente menor, menosprezado. Muitas pessoas não se acham dignas. Um dia um irmão falou para mim, pastor, eu vejo o senhor falar essas coisas, eu vim de uma igreja tradicional e infelizmente eu não consigo falar com Deus de qualquer forma. O meu relacionamento com Deus é cheio de pompas e nomes e coisas honrosas, porque Deus não pode simplesmente ser chamado de pai. Porque eu tinha falado isso, eu falei, meu Deus, que loucura, mas tudo bem. Ele falou, Deus é muito mais que um pai. Deus, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Tsekinu, Ele é o Iavé, é o Jeová Shalom, Ele tem muitos nomes redentivos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele nos cuida, Ele nos guarda. Eu não posso simplesmente chamar Deus de Pai. Eu falei, tem só um problema, meu irmão. Tu não entende qual que é a figura paterna de Deus. Porque um pai, ele engloba Jireh, ele engloba Rafá, ele engloba Shalom. O que é isso? Ele engloba provisão, cuidado, proteção. Porque um pai é o que protege, é o que guarda. Agora, quando você tem a figura de Deus como um pai, você se relaciona com Ele de forma íntima. Você não fica cheio de... Quando a pessoa fala assim, irmão, vamos orar a Deus. As pessoas ficam, eu não sei orar. Peraí, você não sabe falar? Todo mundo sabe falar, sabe orar. Porque orar é conversar com Deus. Só que com essa mentalidade de achar que Deus é um Deus mau, um velho barbudo com a barba branca, com um cajado na mão, sentado num trono, em cima de uma nuvem, esperando você pecar, Ele bate na nuvem, cai um raio na sua cabeça e te mata. Tem gente que tem uma visão de Deus assim, mas a visão de Deus correta, Jesus veio mostrar. E Ele mostrou que Deus é Pai. Os discípulos falaram, mostra-nos o Pai. E Ele fala, vocês não têm visto? Porque Ele é a expressão do Pai. Quando você olha para Jesus, você vê o Pai. Lembra da melancia? Nós damos um exemplo aqui nos nossos encontros. Quando você olha para uma melancia, muitas vezes você vê só a melancia. E a melancia pode ser Deus, de alguma forma. Eu estou usando aqui só um exemplo, amém? Essa melancia pode ser Deus. Mas Jesus sempre quis se mostrar para a humanidade. Deus sempre quis ser conhecido do homem. Mas por causa de um monte de regra, o homem não conseguia chegar até Deus, porque ele queria chegar pelos seus méritos próprios, e pelos méritos próprios ninguém consegue chegar a Deus. Ninguém pode se salvar a si próprio. Só pode ser salvo quem reconhece que não consegue. Só pode ser salvo quem reconhece que está no fundo do poço. Por isso a maioria das pessoas vem para Jesus pela dor. Quando tudo está ruim. Não precisa ser assim, mas a maioria é assim, por causa da dureza do coração do homem. Aí o que acontece? Eu não acredito. Pronto. Ele botou a placa de fim já, mas eu recém comecei. Eu prefiro não crer. 10 minutos eu creio. Viu que a fé move montanhas e muda placas.
Então o que acontece? A melancia pode ser Deus conhecido por muitos como um Deus distante, mas Jesus veio para se mostrar, para que as pessoas conhecessem quem Deus é. Então Jesus é a fatia da melancia. Quando você olha para a fatia da melancia, você vê a essência da melancia. Quando você olha para Jesus, você vê quem Deus é. E as pessoas que falam, aquele Deus do Velho Testamento é um Deus mau. Não, Jesus é a expressão de quem Deus é. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí você olha para aquela fatia de melancia, você vê Jesus, e as obras de Jesus expressam quem Deus é. Eu pergunto, Jesus é amor, sim ou não? Sim, Deus é amor. Jesus é gracioso, sim ou não? Deus é gracioso. Eu digo, Jesus tem compaixão do perdido, sim ou não? Deus também tem, porque Jesus é a expressão de Deus. Ele é o Verbo. O Verbo estava no princípio. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o que acontece? Essa é a essência dele. Se não bastasse isso, o que Deus decidiu fazer? Ele não quer só que você conheça Jesus. Ele quer que você seja íntimo dele. Então ele pega essa fatia da melancia e faz um suco. E esse suco é o Espírito Santo. Quando você bebe o suco agora, você não é só alguém que vê. Você é alguém que tem ele dentro de você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E é isso que Deus quer. Ele quer se fazer presente na sua vida, não como um mero morador, mas Ele quer fazer de você uma habitação dEle. Ele não é um Deus que vai, habita na sua vida, você erra, você peca, você falha, Ele vai embora. Esperando você se arrepender de novo para voltar. Não, Ele não é um inquilino, Ele é residente. Ele reside na sua vida. E uma vez que Ele entrou na sua vida, Ele nunca mais vai embora, diga amém. Então, quando nós contemplamos esse Deus, nós somos transformados. Agora, o que é contemplar a Deus, pastor? É contemplar a sua glória. A glória de Deus manifesta, muda a história. O que é mudar a história? É viver uma transformação na sua vida. Quantos cristãos vivem anos da sua vida e não apresentam mudança na sua vida? Por quê, pastor? Porque estão tentando fazer-se agradáveis a Deus. Eu quero dizer, irmãos, desista de ser agradável a Deus. Permita que Deus manifeste a glória dele através de você, tendo comunhão com Deus. Contemplar Ele. Porque o que é Jesus? Quem é Jesus? Segundo João, capítulo 1, versículo 1, Ele é o Verbo. Então Jesus é o Verbo, amém? Quem é Jesus? O Verbo. A Bíblia diz que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas o que é verbo no original? Palavra. E onde está a palavra? Na Bíblia. Então eu posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? E eu posso dizer que a Bíblia é Jesus? Então a palavra é Cristo. Como eu contemplo ao Senhor? Contemplando a palavra. Quando eu leio a palavra impregna em mim. E quem olha para mim, não me vê mais, mas vê a palavra que está impressa em mim. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é isso que Jesus fala. Quanto mais você se alimenta da palavra, eu encontro pessoas, tenho encontrado nesses dias, muitas pessoas que são motivadoras. Eu louvo a Deus. Que me mandam mensagem, que me encontram na rua, que eu vou pregar em outra igreja, eles me encontram, falam, pastor... Esses dias teve um senhorzinho, fui pregar lá em São Leopoldo, num evento de casais, muito joia da videira de São Leopoldo. E tem um senhorzinho que chegou assim para mim, ficou me olhando, eu vi que ele me cuidava. Falei, ué, que estranho. Sabe quando você percebe que está sendo observado o tempo todo? Eu falei, aí teve uma hora que eu levantei e fui pegar uma sobremesa. Quando eu peguei a sobremesa, ele colou do meu lado. Ele falou, estou esperando faz 2 dias para chegar perto do senhor. Eu falei, ué? Que foi 2 dias de evento, esse era o último. Eu falei, o que houve? Eu posso fazer alguma coisa pelo senhor? Eu sou seu fã. Eu nem sabia que eu tinha isso. Faz 2 anos que eu assisto a sua live todo dia. Falei, é mesmo? Mas como é que eu nunca te vi lá? Eu procuro, eu não sei mexer muito, eu não sei escrever lá, mas estou sempre assistindo. Quero dizer que eu já li todo o Novo Testamento por causa das suas lives. Nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Eu era um crente relaxado. Mas depois das lives eu li todo o Novo Testamento e sigo lendo com o Senhor todo dia, 12:30, que dá bem certinho no horário do meu intervalo de almoço. Eu falei, eu que sou teu fã agora.
Por quê? Porque se você conseguir levar uma pessoa a contemplar a Cristo, você vai ver mudança na vida dele. Agora, por que você acha que esse senhor estava lá naquela edificação de casamento? Porque ele entendeu o quanto contemplar o Senhor traz mudança. Nós não somos capazes de mudar ninguém. Pelo contrário, às vezes nós podemos impedir o processo de Deus na vida de alguém, tentando forçar as pessoas a fazerem coisas que elas não querem fazer. Mas a lei faz isso. A lei promove. Não importa se você gosta ou não, você tem que fazer. Eu não gosto dessa roupa. Vai usar. Entendeu o que eu estou dizendo? A lei obriga. A graça convida. Você pode dizer sim ou não. A sua decisão define o seu limite de atuação. Amém? Essa é a verdade. Deus te chama para viver uma vida, não uma vida promíscua, não uma vida derrotada, uma vida de fé, de ousadia. E lembre-se, quando eu falo isso, o que define isso não é o que está ao seu derredor, é o que está dentro de você. Não importa se ao derredor tem falta ou tem abundância. Dentro de você estão todas as promessas da palavra de Deus. E sabe o que a Bíblia fala sobre as promessas? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, o tempo mostrará que ele vai cumprir na sua vida. Diga amém. Então, Deus quer que o seu povo herde a sua herança. Não importa se o filho é obediente ou não. Porque isso tem a ver somente com a fé em Cristo Jesus. Porque o justo e justificador daquele que crê se chama Jesus. Diga amém. Fala assim, ele é o meu justo e justificador. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como é que ele justifica? Por meio da fé. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você crê. Não importa os seus erros e as suas falhas, ouça, acredite nisso. Porque quanto mais você tem visão para as suas falhas e as suas debilidades, menos você avança, porque você fica olhando para você. Mas quando você começa a contemplar o Senhor, e contemplar o Senhor eu já te ensinei que é contemplar a palavra, amém? Você vai ver que a palavra não tem nada negativo ao seu respeito, nada. A palavra só tem coisas positivas, porque palavra negativa não vem do Senhor, diga amém. Fala assim, a minha boca é de Deus, e só tem palavra positiva. Você entende? Falar bem, você sabe qual é o significado original de falar bem? Falar bem, pega o finalzinho, bem. Abençoar. A palavra falar bem é abençoar. Então quando você quer abençoar alguém, você fala bem daquela pessoa. Ah, pastor, mas tem gente que é difícil falar bem dele. Você só precisa remover a trave que está no seu olho para você ver melhor. Por quê? Porque se o seu irmão é irmão, quantos são irmãos aqui, diga amém? Cristo está dentro de você. E não importa as suas falhas, as suas debilidades. Você é a expressão daquilo que Cristo é. Ainda que a sua lamparina esteja meio assim, em curto biliscuito, que nem dizia um sobrinho meu. Ele dizia, tio, parece que está em curto biliscuito. Ainda que a sua lâmpada parece que querendo apagar, ela nunca vai apagar, não pode, é impossível, segundo a palavra de Deus. O dia que você foi aceso, você fica aceso para sempre. A luzinha pode ficar meia farol de Fuca. Mas basta uma reuniãozinha de poder, já vira xenon. Por quê? Porque nós temos que estar envolvidos, carregar as baterias espirituais, para que possamos brilhar, amém? Então uma vez que você foi aceso, você é aceso para sempre. Romanos capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão, mas a sua posteridade pela justiça da fé. Fala assim, eu fui redimido pelo sangue de Jesus, e a maldição não tem poder sobre a minha vida. O que a maldição fala sobre o homem? Você lembra da maldição do Éden? Do suor do seu rosto comerás, e do trabalho das suas mãos. Amém? Lembra disso? Lá na cruz, antes de Jesus ir para a cruz, na verdade, antes de ele ser preso, lá no Getsêmani,
O que acontece com ele? Ele está orando. Você lembra o que acontece? Ele soa. E o que sai no suor? Sangue. Ele soa sangue. O que o suor representa? Trabalho. Imagina que eu falo assim, irmãos, mudei de ideia. Vai ser hoje. Chegou o caminhão com areia, a bitorneira, o saco de cimento. E agora é nós. Pastor, na minha roupa, vai sujar tudo. Mas depois tem banheiro aqui, fica tranquilo. O que vai acontecer? Vai dar um monte de gente suada, não é? Porque esforço braçal emite suor. Então, quando fala de suor na Bíblia, está apontando para esforço. A maldição envolvia esforço. O homem tinha que fazer, agora ele não estava mais debaixo do descanso de Deus. Só que quando Jesus vai lá no Getsemane, e ele fala assim, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali a vontade de Deus se estabelece, ele soa sangue. E ali ele estabelece um novo tempo. Você não precisa mais fazer a obra de Deus no suor. Você pode fazer agora no descanso. Porque agora você não está mais debaixo da maldição da lei, mas você está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E o que é estar assentado, pastor? É uma posição de descanso. E o que ele fala lá? Ele diz assim, assenta-te, que eu vou colocar os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quem que vai lutar as nossas batalhas? É Ele. Ele não está dizendo, você vai lutar e vencer. Assenta-te e eu vou colocar os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que ele está dizendo? Descansa. Essa batalha não é sua. Essa debilidade ela vai passar. Só permanece. Descansar, irmãos, não é comprar uma rede e amanhã, segunda-feira, o seu patrão me ligar e falar, pastor miserável, está aqui a mensagem que eu recebi do meu funcionário, meu pastor me ensinou a descansar, comprei uma rede, não fui trabalhar. Isso é coisa de gente de Jacó. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que descansar é confiar em Deus. Acorde 5 horas da manhã, vá trabalhar e saiba que no final do mês o dinheiro que vai sair na sua conta não é do seu patrão. A fonte é Deus. O seu patrão é o canal, mas a fonte é Deus. Então se uma porta se fechar, a fonte nunca muda. O canal pode mudar, mas a fonte não muda. Porque a fonte é Deus. Por isso nós não precisamos ficar preocupados. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Amém? Porque se o Senhor é o Senhor da sua vida, você entende. A nossa garantia é o sangue da cruz. Eu queria pedir para os servos já se posicionarem aqui com a ceia. A garantia é o sangue da cruz. E hoje nós vamos fazer isso na prática. Uma vez por mês, nós fazemos a ceia do Senhor. Para mais uma vez fazer memória do quê? Do sangue. Porque a única garantia da nossa salvação, a única garantia que nós podemos descansar em Deus, que Ele já fez tudo para nós, está no sangue. O sangue derramado naquela cruz é suficiente. Ninguém pode agradar a Deus senão por fé. Fé no quê, pastor? Fé no sangue. O sangue redentivo daquela cruz. Então, a única pessoa que lembra os seus pecados é o diabo. É o único. O Espírito Santo não lembra os seus pecados. Deus não lembra os seus pecados. Jesus não lembra os seus pecados. Por quê? Porque está escrito, dos seus pecados não me lembrarei mais. Aí você pode perguntar, mas Deus, por quê? Porque eu lancei todos eles no mar do esquecimento. Está escrito. E Ele não se lembra mais. Por isso que quando nós nos achegamos diante do Senhor, nós somos restaurados por completo. Nós podemos viver uma vida. Aí quando você contempla essa verdade, o que acontece? Você sai daqui acusado? Você sai daqui mal, falando, ai meu Deus, quanta demanda sobre a minha vida. Irmão, ser crente não é fácil não, hein? É luta, luta. Tem gente que acha que ser crente é uma eterna luta. Um dia alguém perguntou, pastor, o que o senhor expressaria para mim ser crente? Eu falei, é estar num parque de diversão. Sabe aqueles brinquedos que dá um frio na barriga quando você desce nele? Para mim o reino de Deus é isso. É uma aventura de muitas gargalhadas. Mas em alguns momentos dá um friozinho na barriga. Você fala, meu Deus, Senhor, é agora.
e de repente tudo acaba bem. Porque Deus nos ensina a confiar nele. Muitas vezes, irmãos, o nosso chão, ele vai precisar sair dos nossos pés, para que nós possamos confiar inteiramente em Deus. O que a Bíblia fala sobre isso, pastor? Entrega. O que Jesus fez? Ele se entregou no nosso lugar. E o que essa entrega de Jesus proporciona? Se você entender o que Jesus fez, você vai querer fazer o que ele fez. E aí a Bíblia fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Que tudo mais é esse? Tudo é tudo. No hebraico, no grego, no aramaico, no latim, tudo é tudo. É algo que não tem como dimensionar. Sonhe, faça projetos, entregue nas mãos de Deus, tudo mais ele fará. Só tem uma pequena coisinha: tudo vai ser no tempo dele. E é aí que entra a sua fé. Agora esse ano vai fazer 8 anos que eu estou aqui. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Hoje até eu sou dia de sol, como diz o cantor, mas já fui temporal. Então assim, há uma história sendo escrita. Mas quando eu olho para trás, eu não olho para trás sentindo pena de mim. Eu olho para trás dizendo: obrigado, Senhor. Há um senso de gratidão no meu coração por tudo que Deus permitiu eu passar nesses últimos 8 anos aqui nessa cidade. Isso me fez eu me tornar apaixonado por essa igreja, me fez estar apaixonado por essa cidade. Eu sou natural de Esteio, eu sou criado em Sapucaia, mas eu me sinto de Canoas. Essa é a minha cidade. Deus me colocou aqui, colocou um amor no meu coração por essa cidade. Por isso eu sei, quando o negócio envolve amor genuíno no seu coração, vai crescer. Porque tudo que você faz com amor vai ser bem feito. Às vezes pode demorar. Mas o tempo é dele. Amém? Mas sempre saiba, a garantia é o sangue. E o sangue tem poder para tudo. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu quero convidar você a viver no amor de Deus a cada dia da sua vida, entender isso. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11. Tem um versículo fantástico, são 2 na verdade, o 10 e o 11. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 10 e 11. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Você lembra qual era o primeiro mandamento? Oi? Amarás o Senhor teu Deus. O que envolve amarás? Envolve você fazer. A lei aponta sempre o homem como primeiro. Você tem que fazer. Mas eu não consigo. Você tem que fazer. Então, nisto está o amor. Ele está falando, João está falando. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro a nós. Como que Ele amou? E aí ele continua: enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E sabe o que acontece? Quanto mais você se expõe à glória de Deus, mais você aprende a amar. Amar pessoas que é difícil de amar. Mas existe um padrão de amor, que é o amor de Deus incondicional, que vai além dessas 4 paredes. Por que nós vamos fazer um encontro como esse? Estamos vendendo cachorro quente, se virando, fazendo tudo em prol de uma coisa só, sabe de quê? Nós vamos jejuar 1 semana, vamos ficar sem comer 1 semana, vamos orar 1 semana, vamos levantar recurso 1 mês, para trazer gente, para ter um encontro com Deus, que hoje estão falando mal de nós, estão dizendo que crente é tudo ladrão, que pastor é tudo ladrão. Mas eu digo para você,
Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem está aqui com essa carinha de florzinha de Jesus, um dia desse já não chamou o pastor de ladrão? E talvez esse dia foi até ontem. Ou não diz que a igreja é um lugar de gente sem vergonha, que se esconde atrás de uma Bíblia? Quem nunca falou isso? Confessa agora, irmão. Eu já falei, mas porque eu não conhecia. Falar do que não se conhece, a gente comete erros e equívocos. Há uma esperança só para essa terra. A glória de Deus só é manifesta nessa terra, ouça, através da igreja. O que o mundo mais rejeita é a única salvação para o mundo. Se o mundo não receber a igreja como enviados de Deus, o mundo não pode ser salvo. Você é um agente de milagres nessa geração. Você precisa entender que a sua casa é uma arca de salvação. Deus prometeu a salvação para a sua casa, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Mas vai além. Deus quer salvar a sua família inteira, sua parentela, seus amigos, seus colegas de trabalho. Mas nós precisamos permanecer no amor. E para encerrar falando desse amor, eu queria que os servos servissem a ceia. Ouça, se você é batizado nas águas, não é o batismo de criança, de pequenininho. Mas se você é batizado na igreja evangélica, mesmo que não foi aqui na videira, mas você já batizou, hoje você está visitando aqui, quero convidar você, você pode ceiar. Ah, pastor, mas eu estou há muito tempo sem ceiar, eu preciso me preparar primeiro. Você é filho, sempre vai ser. Você pode fazer parte da mesa do Senhor. Então você que está nos visitando hoje, mas é batizado nas águas, fique à vontade, faça parte da ceia. Você é meu convidado para fazer parte da mesa do Cordeiro nessa noite. Pastor, eu não sou batizado ainda, mas eu tenho uma vontade de me batizar. Sua hora chegará. E já tem data marcada. Faz tempo que eu estou te esperando, meu filho. Vou te dar um jiu-jitsu na água. Hã? Essa quem vai vencer sou eu. Mas no final quem perde é o que ganha, amém? Eu não posso nem chamar de Marcelinho mais, porque agora já é Marcelão. Então o que acontece? Em dezembro, a data já está marcada, eu vou divulgar ela. Nós vamos fazer o último batismo também depois do encontro. Se eu não me engano é dia 13 de dezembro. Será o nosso último batismo daqueles irmãos que vão passar no encontro de 2 e 3 de dezembro. E aqueles que estão aguardando também por batizar. Então guarde essa data, 13 de dezembro. Se você não batizou ainda, é sua oportunidade. Mas por que eu deixei para falar de amor a respeito da ceia? Porque não existe prova de amor maior. Um dia alguém perguntou assim: pastor, o senhor já presenciou alguma prova de amor? Tipo aquelas loucuras de amor que eles faziam lá no Gugu, no Domingo Legal. Falei, loucura de amor? A maior loucura de amor está na Bíblia. Um Deus, olha só, vê se isso não é loucura. Um Deus imortal se faz homem. Deus se faz uma semente no ventre de Maria. Um Deus grande, enorme, gigante. Deus, ele cobre toda a terra. Ele é maior que o universo. Ele não cabe no tempo. Não há adjetivos suficientes para dizer quem Deus é. Ele se faz uma semente. Ele nasce como um bebê. Ele vive como homem. E pasmem, um Deus imortal morre. Um Deus que com uma palavra da sua boca ele destrói o inferno inteiro. Ele vai lá no inferno. E as pessoas perguntam, pastor, por que Deus foi no inferno através de Jesus? Sabe por que Jesus foi no inferno? Para que todo aquele que nele crê nunca mais precise pisar lá. É cheio de bobagem nessa internet. Esse dia eu estava ouvindo alguém dizendo, Deus me levou no inferno. Eu fui com Jesus no inferno. Vê se uma idiotice dessa Deus faz. O que Deus vai ganhar levando alguém no inferno? Jesus já foi lá, para que ninguém mais precise ir. Quando nós cremos em Jesus, nós cremos no pão que foi partido. Ele é o corpo
que foi moído naquela cruz pelas nossas iniquidades. Ele não merecia nada daquilo. Nós o reputávamos por aflito, a Bíblia diz, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. E hoje, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu quero dizer para você nessa noite, nós precisamos saber o quanto nós somos amados por Deus. Todas as vezes que eu penso nessas verdades espirituais, eu percebo o quanto que eu sou amado, o quanto que eu não mereço nada do que Deus tem feito na minha vida, e o quanto eu sou grato por tudo aquilo que Ele tem feito. Porque a morte de Jesus na cruz me incluiu na sua herança. Hoje eu não sou conhecido mais, nem você, como uma criatura de Deus. Mas sabe como é que Ele se refere a nós? Benditos de meu Pai, bem-aventurados, mais que vencedores, filhos amados. É assim que o Senhor se refere a nós nas Escrituras. Não deixe o diabo dizer coisas que você não é. Não dê ouvidos para ele. Ouça o Espírito. Pastor, mas eu erro todo dia. Por isso que Jesus não fez uma transfusão de sangue. Ele doou todo o seu sangue para nós. Ele teve que morrer. O sangue completo derramado naquela cruz, até sair água, que é o sinal que não tinha mais sangue. Para que eu e você pudéssemos hoje aqui levantar o cálice, levantar o pão e crer na sua morte, na sua ressurreição, porque Ele vive, a única esperança. Todo mundo, tem um monte de gente com medo da morte, com medo do que vai acontecer, gente dizendo, pastor, é guerra para todo lado, meu Deus, onde isso vai parar? Eu falo para você, aqueles que permanecerem no Senhor, eles vão parar nas nuvens para encontrar com o seu mestre. Em pouco tempo eles voltarão para reinar sobre essa terra. Eu quero dizer, eu quero fazer parte daqueles que vão reinar com o Senhor, e não por méritos próprios, mas pelo sangue derramado no Calvário. Levante o seu cálice, fala assim, esse é o cálice da viva, da nova e da eterna aliança, feita em Cristo Jesus. Por causa do sangue derramado, eu sou mais que vencedor. Eu sou justo, eu sou santo, eu sou filho amado de Deus. Por causa do sangue derramado, nenhum pecado tem domínio sobre a minha vida. Eu sou livre por completo, perdoado pela graça, mediante a fé. Não vem de mim, é dom de Deus. Levante o seu pão, fala, esse é o corpo no qual eu faço parte. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Nós nunca seremos um pão inteiro. Nunca. Aí na sua mão tem um pedaço de pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E há uma maneira que esse pão, que é Jesus, se manifesta nessa terra. É quando os muitos e diferentes pedaços se unem. É quando esse irmão que é um pedacinho de pão aí do seu lado, junto com esse outro irmão que é um pedacinho de pão do seu lado, vivem em unidade. E aí Jesus disse, onde 2 ou mais pedaços de pão estiverem reunidos num só lugar, ali eu estarei. E ali eu manifestarei a minha glória. Deus não é o Deus da unidade A unidade básica de Deus é a família. Eu quero dizer, hoje ao comer desse pão e ao beber desse cálice, você está dizendo isso. Eu sou um com o meu Senhor. Mas você também está dizendo, eu sou um com a igreja de Cristo nessa terra.
E a igreja de Cristo não é simplesmente a videira, a placa da igreja, mas são os justos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqui da videira, da Batista, da Assembleia, da Deus de Amor, da Quadrangular. Onde tem um povo de Deus eleito e escolhido, ali estão os lavados e remidos. E haverá um dia que, sem placa, todos nós, de todos os povos, línguas e nações, o louvaremos. Porque a única esperança que temos é porque Ele vive. Nós te bendizemos, Senhor. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É só porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Coma do seu pão, beba do cálice e seja abençoado em nome de Jesus. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está Aleluia. nas mãos. Glória a Deus. Levante a sua mão, quero te abençoar. Declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Quero profetizar que essa vai ser a melhor semana da sua vida. Declaro portas abertas, provisão, alegria de Deus. E eu declaro que você possa desfrutar da paz que excede todo entendimento. Que Deus possa te surpreender essa semana com muitas coisas boas, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Tenha uma semana de vitória e dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Declare a vitória de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube aqui da Videira de Canoas, quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se essa palavra abençoou a sua vida, essa programação tem te abençoado, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Deixe o seu like, para você não custa nada, para nós ajuda-nos a propagar o nosso canal e levar a mensagem do Evangelho para muitas outras pessoas. Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória para a glória de Deus.